Oi, sou Paulo Marchetti e trago de volta mais um vídeo a respeito dos lançamentos e acontecimentos, curiosidades da semana. E neste vídeo eu vou falar do que aconteceu entre o dia 12 e 18 de julho. Deixa eu conferir aqui, porque é muita coisa. Sim, é isso aí. De 12 a 18 de julho tem vários lançamentos aqui e algumas boas curiosidades. Tudo graças ao meu segundo livro, O Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em 2025, março de 2025, para comemorar exatamente os 70 anos do rock brasileiro. Inclusive, eu trago neste vídeo lançamentos pioneiros, e tem Legião, tem Cássia Eller, duplamente Cássia Eller, tem Agentes, tem Escova e a Máfia, e, e enfim, esse vídeo faz parte da minha playlist chamada Rock Brasileiro e Suas Histórias. Tem muito vídeo lá que eu falo de tudo, falo de todas as épocas, de todas as fases do rock, desde os anos 50 até hoje em dia. O livro mesmo eu fiz, são datas, são mais ou menos 1850 datas, que vão de 24 de outubro de 1955, que foi o dia que a Nora May gravou Rock Around the Clock, que iniciou a história do rock brasileiro, até 2024, que então assim, tem muita coisa, uma pesquisa maluca que eu fiz a partir de 98 e que culminou neste lançamento aqui neste livro, que é o único calendário musical da literatura brasileira. E já vou dividir aqui logo com a grande e maravilhosa Celi Campelo. E lembro também que este formato é um formato inédito, exclusivo, e tem informações exclusivas. E, assim, gosto de lembrar sempre que esses álbuns que eu trago aqui, que eu mostro, os lançamentos e as curiosidades, é uma forma de provocar você a ir atrás de mais informação, ir atrás dos discos, conhecê-los, escutá-los, é, o nosso rock, infelizmente, a gente assim, o brasileiro ele já sofre de memória em qualquer área que seja história, seja rock, cultura, arte, política, entretenimento, ciência, tecnologia, qualquer coisa, a gente ignora a nossa história, a gente não está nem aí para a nossa história. Então, fazer esses vídeos semanais foi uma forma que eu achei de trazer pelo menos os principais. Hoje tem bastante lançamento, mas assim, todas as semanas tem muitos lançamentos. Eu que faço uma escolha, uma curadoria ali minha mesmo para mostrar os melhores, tudo. Mas a intenção é essa, é de você ir atrás da história, ir atrás de mais informações a respeito desses lançamentos todos que eu mostro aqui. Eu dou uma passada geral neles, mas vale a pena ir atrás de informações. Eu sempre dou dica de 3 canais muito bacanas do YouTube que trazem assim, fontes primárias, que são canais de entrevistas, que é o Vitrola Verde, do meu chapa Cezinha Gavan, irmão do Charles Gavan, o Disco Voador, que é um canal também que mostra, que fala com muita gente, muitos artistas dos anos 50, dos anos 60, da Jovem Guarda, importantíssimo. E o Corredor 5, que tem um podcast chamado Papo com Clemente, que também traz muitas entrevistas legais com executivos de gravadora, produtores, engenheiros de som, artistas. Então, esses 3 canais eles são muito legais para complementar alguns desses lançamentos que eu mostro aqui, dessas curiosidades todas. E tem muito mais, né? Tem outros sites e outros canais e tudo. Aí é uma questão de ir atrás, procurar, de ser proativo, proativa, e ir atrás dessas informações. Então, para começar essa semana, de 12 a 18 de julho, o primeiro lançamento para mostrar essa semana, para falar dessa semana, é de 59, Pioneiro, é o disco Estúpido Cupido, primeiro álbum da Celi Campelo, maravilhoso. A Celi tinha aí, acho que 16 anos, 16 para 17 anos, talvez. Como eu sempre digo, da Celi Campelo, ela é pioneira não no Brasil, ela é pioneira no mundo, e infelizmente a gente tem muitas mulheres é, de suma importância para o rock brasileiro, principalmente nesse início, a Celi Campelo,
a Meire Pavão, Sônia Delfino, Cleide Alves, putz, não vou lembrar de todas aqui, mas são muitas e todas elas pioneiras também, e vale ir atrás de tudo isso. Nesse primeiro disco da Cine Campelo, tem Estúpido Cupido, tem Handsome Boy, que já tinha sido lançada no compacto junto com o Tony Campelo, em 58, tem Muito Jovem, e é um disco, é um álbum basicamente de versões, tem uma ou outra música autoral, as versões muitas músicas são assinadas, as versões, né, pelo Fred Jorge, que era um dos principais versionistas da época. Esse é um baita de um registro da Cili Campelo, da EMI Odeon. Eu não sei se o Tony Campelo já estava como produtor da EMI, acho que não, porque o Tony Campelo, ele é o irmão da Celi, ele, além de ser músico, guitarrista, ter formado um grupo para acompanhar artistas em gravação, tudo ritmos ok, ele também passou a trabalhar nos bastidores como diretor artístico e como produtor, principalmente, e produziu muitos álbuns da Jovem Guarda, muitas coisas, enfim. Então está aí um lançamento bastante pioneiro, bastante importante para a história do nosso rock, a grande Celi Campelo com o Estúpido Cupido. Ela, você vê essa capa aí, ela tem, pô, parece que ela, né, essa idade mesmo, 15, 16, 17. Aí, de 59, vou para 64, que este é o segundo, é o terceiro álbum do Cleavers, ainda se chamava Cleavers, depois mudou para Os Incríveis, mas o disco é The Cleavers, Os Incríveis, volume 2, tem vários clássicos do Cleavers desta época, Lolita Yaya, Veneno, Menina dos Meus Sonhos. Essas três músicas foram lançadas em compactos antes deste lançamento. O The Clippers, que acompanhou a Rita Pavone, viajou para fora. Também tem filmes com Os Incríveis, filmes que foi para o cinema, tudo. E Os Incríveis também participou de muitas gravações, acompanhou muitos artistas. É um grupo bastante importante para a nossa história, então fica o registro deste segundo trabalho, terceiro trabalho do The Cleavers, chamado Os Incríveis, volume 2. O grupo começou como The Cleavers, aí mudou o nome para Os Incríveis, porque o nome The Cleavers era coisa do empresário, o empresário saiu, o grupo mudou de empresário, ele levou o nome, e aí eles ficaram com Os Incríveis. Mas essa é outra história. Aí de 64 eu pulo para 66, que é o primeiro lançamento do Rony Von, um compacto com essas duas músicas, You've Got to Hide Your Love Away e Meu Bem. As duas são do Beatles. Meu Bem é uma versão de Girl. E o Rony Von foi a principal artista a divulgar o Beatles, junto com o Renato e seus Blue Caps. E muita gente não conhecia Beatles, passou a conhecer Beatles através dessas versões e tudo, porque os discos estrangeiros demoravam para chegar ao Brasil, então era mais rápido ou gravar uma música mesmo em inglês, ou fazer uma versão para as pessoas conhecerem os grupos aqui, não só no caso dos Beatles, mas um monte de outros artistas gringos. Então fica aqui o registro desse importante compacto do Rony Von, primeiro da carreira dele, de 66. Daí, exatamente da década de 60, pulo para 74, para esse descasso maravilhoso do Ave Sangria. Tem Seu Valdir, Dois Navegantes, O Pirata, tem participação do Zé Rodrigues em uma das faixas tocando no sintetizador. E este álbum ele chegou a vender 20 mil cópias. A música de trabalho dele foi Seu Valdir, que chegou ao topo das paradas da Rádio Globo e de outras rádios. Tocava Seu Valdir torta direita, até que um dia um ouvinte ligou para a rádio, ou teve um movimento, não só um, mas falando, pô, essa música aí é música de homossexual, tal, incomoda, não sei o quê. No fim das contas, disco censurado, música censurada, tiraram o disco das lojas, a música parou de vender. Seu Valdir, inclusive, foi gravada pelo Ney Matogrosso em um dos álbuns dele, acho que de 1980, não lembro bem o nome,
80, 81, por aí. Mas, assim, não tem nada a ver com homossexualismo. O que acontece com o seu Valdir foi que a Ave Sangria, um grupo teatral, procurou a Ave Sangria para compor uma música baseado na peça que esse grupo estava fazendo, em uma personagem feminina. E eles compuseram o seu Valdir, entregou a música, e a música não entrou na peça. Só que aí eles aproveitaram a música, gravaram a música, e aí ficou essa coisa de reclamarem, né? Pô, como assim? O cara tá falando que gosta do seu Valdir, tá estranho isso. E ainda mais em 74, ditadura militar, estava um momento delicado do país, tudo. Então, sofreu com isso. Mas é um baita dos. Quem não conhece, por favor, procure o Ave Sangria, tá em todas as plataformas de música digital. A maioria das músicas desse trabalho é do Marco Polo e, e é um disco que mistura muito MPB, é do pessoal do Recife, que tinha uma cena lá muito importante de música psicodélica, de música do rock progressivo, desse esse disco não é progressivo, são músicas curtas de 3, 4 minutos, tal. E tem assim, aposto que se você não conhece, na hora que você colocar para escutar, você vai achar, inclusive, que pô, que é isso? É um disco do Caetano Veloso, meio rock e tal, porque tem uma pegada meio assim. Então tem essa mistura de MPB com rock, apesar dessa capa que eu acho muito estranha. O disco é maravilhoso, é um clássico, é um dos clássicos dos anos 70. Então fica aqui o registro desse belíssimo lançamento de 1974, nesta semana de 12 a 18 de julho. Seguindo em frente, tem um outro compacto, esse de 82, Agentes, é um grupo pioneiro nessa parte do tecnopop, Kodiak Pakini, ele que é o idealizador do Agentes, e tem duas músicas, Angra e Agentes. O Agentes, infelizmente, lançou só 2 compactos, tem um outro, esse é independente, tem um segundo compacto, já acho que pela Warner, não lembro, pela Warner, que é bem diferente desse. E o Agentes, ele é pioneiro em vários sentidos, essas coisas, esse negócio de tocar com sintetizador, bateria eletrônica, levar elementos é, eletrônicos para o palco, era uma coisa pioneira ainda na época. Tem bateria, tem baixo, tem guitarra, tudo, mas é tudo uma mistura. É só escutar, quem não conhece o Agentes pode ir atrás desse compacto, que é maravilhoso. E tem material do Agentes no YouTube, tem uma apresentação do grupo em Santos. Você vai ver o quanto pioneiro é. Imagina naquela época levar todo o equipamento para o palco, ainda mais no Brasil, e tentar tirar essa sonoridade eletrônica, era uma coisa bastante difícil. Tem um clipe do Kodiak, ele já no momento solo, chamado, se eu não me engano, Eletricidade, que é um clipe de 12 minutos, bem antes de Thriller, do Michael Jackson, que Thriller a gente vê só um trechinho onde tem a música, mas tem uma história no Thriller também, e tem esse clipe que é praticamente um curta-metragem. Vale a pena, vai atrás dos conteúdos do Agentes, que tem no YouTube, que é bastante interessante. Então fica aí o registro desse clássico maravilhoso, estupendo, não tem nem palavras para falar desse compacto. E aí, de 82, eu pulo para 83. Esse é o segundo trabalho, o segundo álbum do Lulu Santos, um clássico da carreira dele, da discografia dele, que tem Como uma Onda, Adivinha o Quê? Um Certo Alguém, Como uma Onda, e tantos outros clássicos, tantas outras músicas. Esse disco ele é produzido pelo Liminha, assim como o primeiro também do Lulu, se eu não me engano, é Liminha. Tem participação do Marcelo Sequindi tocando baixo. Marcelo Sequindi ele ficou famoso como guitarrista por causa do Erva Doce e tal, mas ele era baixista. Se eu não me engano, ele começou como baixo depois que ele passou para guitarra. Marcelo Sequindi, que depois se tornou um grande produtor também de vários discos, inclusive do Capital Inicial e tal. Adivinha o quê? Tem um coro, tem várias participações. Esse trabalho, esse álbum, Ritmo do Momento, é um grande trabalho.
E o coro, só de curiosidade, o coro que faz, que tem na música Adivinha o Quê, que, se não me engano, abre o disco, tem Paralamas, tem Kid de Abelha, tem Lobão, tem Arnaldo Brandão, que fez o Hanoi Hanoi, e tem o Nelson Mota. E sempre, o, o ritmo do momento, o trabalho anterior que me deu branco agora, eu falei dele essas semanas para trás. Esses primeiros trabalhos definiram basicamente cheio de hits assim do Lulu Santos e, e fez do Lulu um dos grandes nomes do rock brasileiro da década de 80. Só isso. Aí tem, seguindo aqui, Rosas e Tigres, da Gangue 90. Esse álbum eu até esqueci de anotar aqui. Eu amo, sou apaixonado pelo Rosas e Tigres. O Júlio Barroso ele não está presente nesse disco fisicamente, mas ele que fez todo o conceito, as letras, antes dele morrer, eles já estavam ensaiando esse disco, então já tinha, tem a mão do Júlio Barroso aí, do começo ao fim das músicas, e é lindo, eu acho lindo esse trabalho. Tem ela, tem Rosas e Tigres, tem No Fundo do Coração, que é o Gigante Brasil que canta. Pô, para mim é difícil porque assim eu sou muito suspeito. É um trabalho da gangue que eu escuto volta e meia até hoje. Eu escuto, ponho. As letras são maravilhosas, o trabalho todo é estupendo e vale a pena. Ele é de 85, este trabalho. A gangue lançou 3 álbuns. O posterior a esse é de 87, Pedra 90, mas não tem nada a ver com a sonoridade. Se você quer conhecer Júlio Barroso, quer conhecer a Gangue 90 de fato, é o primeiro compacto, né? O primeiro disco é essa tal de Gangue 90 e Absurdetes, e este segundo trabalho é Rosas e Tigres, que tirou o Absurdetes, porque não tinha mais ninguém, então ficou só Gangue 90. Então tá aí o registro dessa semana de 12 a 18 de julho. Seguindo em frente, tem esse maravilhoso trabalho da Plebe, lançado em 87, Nunca Fomos Tão Brasileiros, baita disco. O encarte tem muita gente de Brasília, tem o Cris, tem o Pedro Ribeiro, tem o Fred, parece aí uma galera toda nas fotos, tudo. É, e eu sou suspeito, eu gosto muito desse trabalho. Ele é, ele é bem diferente, a começar com a capa, e tem a Ida, tem o próprio Nunca Fomos Tão Brasileiros, tem Bravo Mundo Novo, Nova Era Tecno, Mentiras por Enquanto, que é maravilhosa. Assim, esse é de cabo a rabo muito bom esse trabalho da Plebe, que não fez tanto sucesso quanto o Concreto já rachou, mas manteve a banda no topo ali, no nível da primeira prateleira do rock brasileiro, mesmo sendo 87, que já era uma época ruim da economia brasileira, já não era mais o auge do rock, com aquela coisa do Rock in Rio, em 86, que foi um ano muito importante de muitos clássicos do rock brasileiro, mas o Nunca Fomos Tão Brasileiros é um descasso. E na sequência tem esse do Dorsal Atlântica, de 88, é o segundo trabalho do Dorsal, que tem Metal Desunido, Tortura, Preso ao Passado, para quem gosta dessa vertente do heavy metal. Tem outros lançamentos de metal dessa semana, tem o Angra, que eu deixei de lado, tem uma coletânea que eu vou falar entre as curiosidades, e, e é um trabalho bastante significativo do Dorsal. Se eu não me engano, foram feitas 1.000 cópias que foram vendidas assim muito rápido. Quem gosta do metal da cena metal brasileira, tudo, esse disco é bastante importante nesse cenário. E está aí o registro, então, desse segundo lançamento do Dorsal, que é de 88. Aí de 88 pulo para 89, primeiro trabalho do Escova e a Máfia. O Escova, genial Escova, saudoso Escova. Um abraço para o Escova, onde ele estiver. E eu acompanhei de perto, porque o Binga, que é o tecladista, meu amigo de Piracicaba, minha cidade natal,
Eu, quando me mudei para São Paulo em 87, eu fiquei os primeiros tempos na casa da minha avó, que era na mesma rua que o Binga e a Denise, quando eram casados. A Denise é uma prima minha de Piracicaba. Eles moravam na mesma rua, então eu vivia na casa do Binga e da Denise. Eu, e com o Binga eu conheci muita gente aí desse cenário da paulistano, dessa época, de 87, 88, na qual fazia parte essa formação da Gangue 90 que eu mostrei, Fábrica Fagos, Gueto, porra, próprio Escova e a Máfia. Eu conheci o Escova nessa época, mais ou menos, acho que 88. Ele morava com o Miranda, Carlos Eduardo Miranda, que depois fez o Banguela, tudo. Eu conheci o Miranda numa dessas visitas na casa do Escova. O Miranda me apresentou o Surf Rosa do Pixies, que tinha acabado de sair, 88 isso. E o Miranda tinha acabado de fazer a sua primeira produção, que é o Sanguinho Novo, uma coletânea de tributo ao Arnaldo Batista. Mas, enfim, isso é outra história. O Escova e a Máfia lançou 2 álbuns. Esse é o primeiro, que tem Atropelamento e Fuga, tem Dance, Estação São Bento, Amigo do Amigo, Tudo Chato, Tudo Errado, que é do Arnaldo Antunes. E nesse trabalho tem participação do Ed Mota, Taíde, DJ1, do Nazi e do André Jung, que tocava no Ira. É um baita de um descasso. A banda tem James Miller, tem o Tonho Penhasco, é só músico de primeira qualidade, é uma coisa. Os shows eram maravilhosos, super divertidos. Uma fase muito boa de São Paulo, essa fase entre 87 e 90, muito rica. Nem tudo ficou registrado em disco. Fábrica Fagos mesmo, infelizmente, não teve nenhum registro, mas era uma fase bastante rica do rock aqui paulistano, com Aeroanta, com Dama Choque, com Teatro Mambembe, tinham casas legais e tal, e o Escova e a Máfia está dentro dessa, desse cenário todo. O Escova, inclusive, eu conheci o Escova, artisticamente falando, quando ele tocava no Sossega Leão, que eu assisti dois shows do Sossega Leão. O Escova tem uma longa história musical, fera, e está aí o registro, então, de La Família, primeiro lançamento do Escova e a Máfia, de 89. Aí eu pulo para 92, que é o segundo trabalho da Cássia Eller, O Marginal, que tem Teu Bem, que foi gravado pela Patife Band no disco de 87, no Corredor Polonês, né? Tem Caso Você Queira Saber, Bobagem, tem músicas do Itamar Assunção, tem músicas do Itamar Assunção, da Patife Band, como eu falei, Teu Bem, Luiz Melodia, Beto Guedes, Rita Lee, Jimi Hendrix, e a carreira da Cássia Eller, ela foi uma escalada. O primeiro disco foi muito bom, foi muito bem aceito, mas ficou ainda meio underground. Aí lançou esse que foi um pouquinho melhor, em vendagens, em divulgação, mas ainda ficou nesse campo meio no underground. Aí ela foi abrindo espaço, maravilhoso. Se você quer conhecer a Cássia Eller no início de carreira, uma sugestão minha é procurar. Tem uma apresentação dela no YouTube mesmo, de uns 15 minutos, se eu não me engano, é de 91, ela no programa Metrópolis, da TV Cultura. Ela foi participar, na época o Metrópolis tinha banda ao vivo, e ela, Otavinho Fialho no baixo, uma bandaça também, ela ainda com aquele sotaque candango de Brasília forte, uma baita de uma apresentação. Tem algumas músicas, eu não lembro quantas músicas, 6, 5 músicas, mas é uma apresentação maravilhosa, é um vídeo muito histórico, vale a pena procurar no YouTube e assistir, que é um baita de um registro da Cássia Eller. Então fica aqui o registro então desse lançamento do segundo álbum da Cássia Eller, de 92, O Marginal. E aí de 92 pulo para 96, que é o segundo trabalho também do O Rapa, que tem Miséria S.A., que é do Pedro Luiz e a Parede, também gravou, Vapor Barato, do Wally Salomão e Jardim Macalé, tem Hey Joe, que é uma versão do Jimi Hendrix, e a produção do Liminha. É um baita de um disco bem
foi bem aceito na época e era a explosão da geração MTV 96, esse triênio 94, 95, 96 foi uma explosão muito grande, foi bastante intenso esses anos todos, que foram os primeiros discos do Planet Hemp, do Raimundos, Chico Science, Patofu e outros grupos desse cenário, Banguela, Selo Caos, se eu não me engano, esse trabalho foi pelo Selo Caos, tinha Tinitos, enfim, era um momento bastante intenso dos anos 90, então fica registrado aí esse lançamento, esse lançamento foi o que ele foi muito importante para o Rapa, falando assim de forma para o lado comercial, né? Ficou bastante, tocou muito, o clipe rodou muito, enfim, foi o disco que trouxe o Rapa para não sei se eu posso falar de forma nacional, o Brasil inteiro, mas acho que sim, o Brasil inteiro passou a conhecer o Rapa através desse trabalho, o Rapa Mundi. Aí pulo de 96 para 97, esse trabalho que é um trabalho póstumo da Legião Urbana, o Renato Russo já tinha morrido, ele morreu em 96, eles gravaram muitas músicas e a princípio o álbum A Tempestade, de 96, ia ser duplo, mas resolveram fazê-lo simples e o que sobrou das gravações foi lançado um ano depois, nesse disco, Uma Outra Estação, que tem As Flores do Mal, tem A Tempestade, resgataram Dado Viciado, que era uma música que o Renato tocava quando ele era trovador solitário, antes de formar a Legião Urbana. O Dado Viciado da música não é o Dado Villa-Lobos, que fique bem claro, mas é uma música antiga, Travessia do Eixão, que é um clássico de Brasília, que Legião resgatou. E nesse disco tem a participação do Tom Capone, do Carlos Trilha, do Bi Ribeiro, e a produção é assinada pelo Dado Villa-Lobos e pelo Tom Capone. O Tom me falou, inclusive, que ele ficou mais responsável pelas guitarras, pelo guitarra, baixo, os violões, tal, pela parte de cordas, do que pelo disco todo, assim. Mas ele assina, de qualquer forma, ele assina a coprodução deste álbum. E em 97, uma curiosidade, eu fiz um especial da Legião na MTV. Eu tinha feito um programa. Em 96, eu fazia um programa chamado Arquivo MTV, que era uma mistura de matérias, reportagens com videoclipe, de artistas em geral, gringos e nacionais. Eu fiz um do Legião, e quando eu fiz toda a pesquisa para fazer o arquivo Legião, ficou muito material de fora, porque me pediram só um programa de meia hora. Meia hora são 22 minutos, então ficou muita coisa de fora desse programa da Legião. Eu guardei, anotado tudo, não tinha computador na época, anotei tudo e dessas anotações eu consegui fazer um especial, que aí, um ano depois, exatamente em 97, na época do lançamento desse disco, a direção da MTV falou, a gente precisa fazer um especial da Legião e tal. E eu falei, olha, tenho aqui na gaveta pronto, é só me dar a ilha de edição que o programa está pronto. E foi o que eu fiz. Eu juntei tudo que tinha de Legião, de material bruto da Legião, trechos de entrevistas que não tinham ido ao ar, trechos de música ao vivo que também não tinham ido ao ar, e tudo. Juntei tudo isso aí e botei nesse especial de uma hora. Se eu não me engano, existe esse especial no YouTube, é só procurar. Eu não lembro o nome, deve ser Uma Outra Estação também. O Carlos Bela, que fez a parte gráfica do programa, ele inclusive usou de referência o design desse disco, Uma Outra Estação, que é do Bonfá. E outra curiosidade desse especial foi que a dona Carminha, mãe do Renato Russo, dona Carmen, ela ligou para a MTV para agradecer e para falar agradecer pelo especial e para falar que tinha sido o melhor especial que ela tinha visto desde que o Renato morreu. Foi o programa mais emocionante que eu vi, mais legal, obrigado por ter feito ele, enfim, tudo. Só que, assim, a pessoa, eu não vou falar o nome, a pessoa que atendeu o telefone, ela não passou o recado para mim. Ela pegou o agradecimento para ela. E aí, só que tinha gente na mesa, na hora do telefonema, e essas pessoas, depois,
Me encontraram e falaram, olha, tal pessoa falou com você? Eu falei, não, falou que... Não, a dona Carmen ligou para agradecer o programa especial, falou que foi o melhor programa que ela viu, em homenagem ao filho, não sei o quê. Não te falaram nada? Eu falei, não. Pois então, aconteceu isso. Então, você vê como o clima na emissora era. Mas então fica aqui o registro desse lançamento. Eu, assim, escutei muito pouco, tanto A Tempestade quanto Uma Outra Estação. Eu não gosto do clima do disco. Depois eu descobri que o Dado também não acha legal, o Bonfá e outras pessoas não gostam. É a mesma coisa, é uma sensação de aperto no coração, sabe? De escutar esses dois últimos trabalhos da Legião. Então não é uma coisa que eu escutei na época do lançamento, uma, duas vezes. Eu usava de fundo nos programas da MTV que eu fazia, tudo, mas eu não deixei de lado, assim, preferi não escutar. Mas está aí o registro, então, o lançamento de Uma Outra Estação, de 97, nessa semana de 12 a 18 de julho. E para finalizar essa longa lista, mais um trabalho da Cássia, eu fiz questão de trazer esses dois trabalhos, porque foram importantes. Esse foi o Meu Mundo... esqueci o nome é comprido, né? Meu mundo ficaria melhor com você, alguma coisa assim. Perdão, a minha falha de memória, mesmo com o calendário aqui, vai ser. Eu não lembro de quando que é, mas foi o trabalho que consolidou a Cássia Eller. Como eu falei, ela veio galgando, a cada disco ela conseguia alcançar novos patamares na carreira, e com esse trabalho ela arrebentou de vez, ela foi para o topo. Com você, meu mundo ficaria melhor. Que tem o Segundo Sol, Gatas Extraordinárias, Pedra Gigante, tem Infernal, que é do Nando Reis, produção do Nando Reis, inclusive, esse disco. E é um baita disco, tem uma produção, é uma super produção por trás, grandes músicos, e foi um momento assim da Cássia Eller gigante, superstar assim mesmo, de fato. Uma pena que o álbum é de 99, aí em 2001 ela lançou acústico e logo na sequência ela veio a falecer, infelizmente. Mas fica esse registro, então, esse disco baita descasso da Cássia Eller para fechar essa lista, a lista dessa semana. Agora eu vou para as curiosidades, que tem algumas aqui também bacanas. A começar no dia 13 de julho, que é exatamente, eu falei, mostrei aqui o Rosas e Tigres da Gangue 90. O Júlio, ele faleceu em 84 num acidente. Ele tinha bebido, né, saído na noite e tal, ele era DJ, músico, aquela coisa, boêmio pra caceta. Ele foi para casa meio chumbado, eu acho que ele continuou bebendo em casa, tudo. Deitou num sofá improvisado que ele tinha na sala, que era um monte de colchões, assim, um monte um em cima do outro, tal. Deitou ali, dormiu, só que esse colchão ele ficava na altura da janela, e a janela estava aberta. Então, o que aconteceu que foi que ele estava dormindo, ele deve ter virado de uma forma mais brusca, assim, foi se mexer e caiu, porque a janela estava aberta, e ele estava exatamente na altura da janela e caiu, infelizmente. Então, muita gente falou de suicídio, eu já ouvi gente falar de overdose, imagina. Então, não foi suicídio, não foi overdose, foi um acidente que aconteceu em meados de, de 84, e no dia 13 de julho de 84, aconteceu no Noites Cariocas, no Rio de Janeiro, um show em homenagem a Júlio Barroso, que entre os convidados estavam Cazuza, Lobão e os Ronaldos, os integrantes perdão, da Gangue 90. Júlio faleceu no dia 6 de junho de 84 em um acidente doméstico, como eu acabei de falar aqui, de relatar. Um outro, por causa... esse aqui é uma curiosidade também, no dia 13 de julho de 85, por causa do concerto Live Aid, realizado em 13 de julho de 85, no estádio Wembley, em Londres. A partir de então,
a data passou a ser considerada o Dia Mundial do Rock. E o Brasil é um dos poucos países a comemorá-la, se não for o único. Eu nunca vi nenhum outro país comemorar o dia 13 de julho, mas o Brasil pegou isso para ele, sei lá por quê, e eu deixei registrado aqui, já que é uma coisa de Brasil mesmo, né? Em 86 também, no dia 13 de julho de 86, teve início no Teatro Mambembe, que era um lugar de show que todo mundo tocava aqui em São Paulo, maravilhoso. Começou, então, no Teatro Mambembe, o projeto semanal chamado São Power. Não era São Paulo, é São Power, dedicado aos grupos do gênero hard rock e heavy metal. Pelo seu palco passaram diversos grupos e este projeto resultou na coletânea do mesmo nome, São Power, lançada também em 86, com participação de Aerometal, Sabotagem, Mephisto, Excalibur, Anarca, Avenger, Improviso e Mammoth. Este foi o primeiro lançamento da gravadora independente Devil Discos. Então fica o registro também desse projeto chamado São Power, bem bacana para quem gosta. Eu falei do Dorsal aqui, falei do Angra, que tem aqui, ó, em 98, 14 de julho de 98, o Angra lançou o terceiro álbum, Fireworks. Os destaques são Rings of Reality, Metal Icarus e a faixa título. Eu não sou fã de Angra, não. Mas está aqui registro, isso não, pouco importa. Tem um momento ridículo da nossa história, que aconteceu no dia 17 de julho de 67, foi realizada em São Paulo a Marcha contra as Guitarras Elétricas. Que baboseira, isso foi organizado inclusive pela Elis Regina. Amo Elis Regina, mas momento muito Ave Maria. Como ficou conhecido o protesto de músicos ligados à MPB contra o que definiam como a invasão da música estrangeira. Participaram da passeata Elis Regina, Jair Rodrigues, Edu Lobo, Geraldo Vandré, o grupo MPB4, Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros artistas, cantores e fãs e compositores. A passeata saiu do Largo São Francisco, no centro da cidade, e seguiu até o Teatro Paramount. Gilberto Gil, anos depois, ele falou que se arrependeu, não tinha nada a ver ele participar, tudo, porque também foi uma coisa, desculpa aí, mas foi uma coisa bastante ridícula. Também no dia 17 de julho, só que de 75, entre os dias 17 e 18, uma enchente assolou Recife, no Pernambuco. A gravadora Rosenblit, responsável pela gravação e lançamento do clássico álbum Paê Biru, de Lula Cortez e Zé Ramalho, ficava em um dos bairros atingidos pela grande chuva. Das 1.000 cópias prensadas, apenas 300 se salvaram, deixando o álbum ainda mais cultuado. Ou seja, são 300 cópias só dessa primeira edição. Então, assim, são 300 pessoas no mundo que tem esse. Para quem gosta de vinil, para quem gosta de colecionar vinil, isso é uma coisa fantástica. Dele participam grandes nomes da cena recifense, falei do Ave Sangria, Robertinho do Recife, Alceu Valença, Marconi Notaro, que é um poeta que lançou um álbum também, já falei do Marconi Notaro em alguma dessas semanas de lançamento, o Laílson e Zé da Flauta. E essa cena era, como eu falei, quando eu mostrei o Ave Sangria, essa cena de Recife era muito forte, tinha festivais de música psicodélica, tinha encontros, tinham shows em teatros e esses músicos todos eles se juntavam nas gravações, um participava da gravação do outro, compunham junto, tal. Então essa cena dos anos 70 psicodélica dos anos 70 de Recife, ela é muito significativa e muito importante para o rock brasileiro. E seguindo aqui, tem mais duas datas. No dia 18 de julho de 75, aconteceu no Teatro Municipal de Santo André, em São Paulo, o show Rock and Roll Revival, com apresentações de nomes pioneiros do rock brasileiro, como Tony e Celi Campelo, Baby Santiago, Jorge Freeman. Já falei do Jorge Freeman aqui, é um dos primeiros cantores ali ainda de 59, 60, 61, Rony Cord e Carlos Gonzaga. Imagina que baita festival, baita show, cara. Tony Campelo, Celi Campelo, Baby Santiago, Jorge Freeman
Rony Cord e Carlos Gonzaga. Apesar de ser 75, resgatar esses nomes, pô, fantástico, maravilhoso. E, para terminar, uma outra data bastante significativa para o nosso rock, também dia 18, só que de 63, deixa eu achar aqui, o Roberto Carlos, acompanhado pelo conjunto Renato e seus Blue Caps, gravou a canção Splish Splash, versão de Erasmo Carlos para o clássico do americano Bob Dylan. O compacto simples, quinto da carreira do Roberto Carlos, marcou o retorno definitivo de Roberto para o gênero rock, depois de estrear cantando bossa nova e gravar boleros em seu álbum de estreia Louco por Você. O Carlos Imperial, sei lá, ele encanou de gravar um disco de bossa nova com Roberto Carlos, e o Roberto Carlos já começou no rock, ele participou de um grupo chamado The Sputniks, com Tim Maia, tudo, e aí depois o Carlos Imperial virou e falou, não, o Carlos Imperial, que é um mentor ali, ajudou todos eles, né, o Erasmo, o Tim, o Jorge Ben, o próprio Roberto Carlos, entre outros nomes, ele falou, não, Roberto, vamos gravar aqui um disco de bossa nova e tal. Aí o Roberto gravou esse Louco por Você, não aconteceu nada, foi um fracasso. Teve alguns compactos, e aí depois ele definitivamente voltou para o rock, gravando o Splish Splash no dia 18 de julho de 63. Não foi o lançamento da música, tá? Foi o 18 de julho de 63, foi a data de gravação da música, que logo na sequência, mês seguinte, em algum momento eu vou chegar nesse lançamento, o Roberto Carlos lançou. E depois no Splish Splash, se não me engano, entrou no Jovem Guarda. Enfim, em algum momento eu vou falar mais desse lançamento. Está aí a semana, então, cheia. Tem outros tantos lançamentos dessa semana de 12 a 18 de julho. Mais uma vez, lembrando que este formato deste vídeo é inédito, tem muitas informações exclusivas que eu trago, até por conta dessa pesquisa louca que eu fiz de 98 a 2024, atrás de datas do rock brasileiro, que aí eu lancei em março de 2025, para comemorar os 70 anos do rock, lancei esse disco. Então, assim, volta e meia, trago coisas que nem esse show que eu falei aqui, esse festival Revival, esses nomes todos da primeira geração do rock brasileiro. E este formato me permite exatamente isso, misturar o Roberto Carlos com Dorsal Atlântica, o Cólera com o Planet Hemp, a Celi Campelo com o Módulo 1000, ou Mutantes, e as datas e as efemérides, né, os acontecimentos, fazem a cola de tudo isso, de todas essas informações. Então, eu agradeço a companhia, espero que você tenha gostado dos fatos desta semana. A gente volta a se ver no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia, mais uma vez agradeço. Um beijo e um abraço. Até.